Esta conversa sobre o trabalho do fotógrafo Jacob Riis fazia parte de uma aula da Escola do Olhar, que foi editada separado. Quando a gente vê essas imagens, né, eu observo muito a sua descrição do que a gente vai vendo, e uma coisa que atrai muito a partir das regras de composição, né, e dos recursos de composição que a gente vê na fotografia, é muito interessante quando grandes fotografias, né, assim, essas que se tornam grandes obras de arte, elas são capazes de contar histórias, de narrar coisas, né? Uhum. Então, eu queria te escutar em relação a isso. O que você pensa mostrando essas fotografias, no quanto elas são capazes de contar? Era só isso. Não, eu acho que eu nem precisaria tanto contar. Elas causaram tanto impacto na vida social americana e depois, quando se tornaram conhecidas a partir das fronteiras americanas, a influência que ela causa nas pessoas, para mim, nem tem muito o que falar, as fotos falam por si, entendeu? Essa foto, a primeira que eu mostrei, que é a gangue lá, aquela era considerada a esquina, o beco mais perigoso de Nova York naquela época, era um lugar de bandidos, né? Então, aquela foto acaba se tornando um ícone da pobreza e da miséria e da geração do mal social que esse abandono causa dessa falta de política. Se você pegar, Luiz, aquela foto dos bandidos lá da rua de Nova... Parece, você que estuda cinema, eu não vi o filme, mas naquela foto eu ouvi um texto, dizia que ela foi usada, refilmada nos Gangues de Nova York do Martin Scorsese. Parece que aquela imagem foi recriada no Gangues de Nova York. Então, se você pegar aquela imagem e trazer ela para morros, favelas do Rio de Janeiro, trazer aqui para Heliópolis, para Paraisópolis, aquela te mostra um pouco, te dá um retrato do que acontece nos grandes centros urbanos e na falta de cuidados de governos, de políticas. Ou seja, a quantidade de informação que essas fotos passam é muito grande. Você vê que a última, eu termino, e eu cito o uso das fotografias que se faz nos institutos médicos legais, né? Então, se você começa a ver aquela foto, você vai analisar. Tem 4 caixões de adulto e tem 5 de crianças, de menores. Aí você vai observar a roupa do cara, vai ver como é que eles estão vestidos. Você começa a tirar conclusões que as imagens te transmitem, que é isso que os institutos criminalísticos tiram das fotografias. Eles tiram informações do que as fotografias transmitem, independente do valor estético ou não delas. No caso do Jacob Riis, ele era muito bom, o valor estético dele, aquelas crianças na creche, formando meia-lua com as mãos juntas e rezando, aquela composição é maravilhosa. Você pensar que o cara fez isso há 130 anos atrás, pelo amor de Deus, né? Então, tudo já está dito lá, né? Você pode fazer um tratado só sobre aquela foto das crianças na creche. Você começa a imaginar onde está o pai dessa criança, onde está a mãe, por que elas estão sozinhas, abandonadas, porque elas estão dormindo aqui, entendeu? Pô, você começa a fazer um livro de ficção só em cima daquela foto. Eu acho que, para mim, o que as fotos ensinam são isso. Tanto uma viagem no mundo real, quanto uma viagem nas possibilidades imaginativas. É isso. E aquela máxima de que a boa forma é a única maneira de fazer entender a mensagem. É. Eu sempre achei, viu, Cardão, que para a tua mensagem ter um impacto, se você compõe ela bem, se você faz ela esteticamente, você vai aumentar a força de transmissão da imagem. Eu sempre achei Exatamente. isso.
Exatamente. Se você compõe bem, não faz de qualquer maneira, você faz uma coisa, você estuda, você capricha, você elabora, você amplifica o potencial do que você quer transmitir. Eu sempre achei isso no jornalismo e sempre tentei trabalhar dessa forma, né? Juca, Fala. foi linda essa apresentação, porque aquele começo que eu peguei um pouquinho mais para frente, mas uma das primeiras imagens que eu vi foi uma que você colocou umas construções, né? Elas tinham uma tridimensão, né? Aquela imagem. Aquilo me chamou muito a atenção, porque assim, ela tem uma coisa de abstração, de geometria e de cubismo que veio depois, em termos de arte, né? Então, ele tem... Eu sei de qual foto você está falando. É impressionante aquilo, porque e aquilo, num resultado em preto e branco, é mais impressionante ainda, né? E depois, uma coisa que eu vi que ele trabalhou, você chamou muito a atenção numa foto que tinha uma escadaria, tinha a porta, tinha a janela. Aquela coisa do gráfico vindo com uma delicadeza, mas o negócio é pesado, mas ao mesmo tempo ele trabalha de uma forma sutil. Aquilo não domina totalmente a imagem, né? Ele conseguiu trazer mais que aquilo, mas aquilo traz uma sacada. Ele me parece uma pessoa muito desarmada visualmente, assim, não desarmada de uma forma tola, mas desarmada em termos de conceitos e preconceitos, né? Ele vai usando a câmera, que a câmera dele é a arma dele, para ir construindo essas imagens de uma forma muito surpreendente, realmente, para a época, né? E ele trabalha isso, assim, eu achei interessante que essa imagem da escada e depois daquela quadrilha, sei lá se é quadrilha, ele também joga com grafismo muito forte no primeiro plano. É interessante porque, com isso, ele acaba não destruindo muito as pessoas, quer dizer, ele acaba contextualizando muito essas pessoas e você acaba não as olhando assim tanto de uma forma tão depreciativa. Na verdade, o que fica depreciado é muito mais o espaço do que as pessoas. Né? Uma das últimas até tinha um monte de coisa no chão. Então, ele mostra que são pessoas ali trabalhando juntas, sei lá, ou tentando viver, e o espaço que é muito pesado, o espaço que faz um contraste, né, com elas, né? Isso chamou muito a atenção. Realmente ele é um cara que surpreende. Assim, é que hoje a última foto que você mostrou é uma foto super afetiva, né, de uma criança com uma mãe, ou algum adulto, mas assim é um negro. É uma pessoa negra, né? Então, se você pensar, ele trouxe essa imagem tão humana, numa situação que ainda a gente tinha tanto racismo. Então, você vê que o olho dele, ele não estava vestido com os conceitos daquele momento, né? Com o preconceito daquele momento, até porque ele não é negro, né? Ele é de outra etnia, né? Não, E ele consegue branco, olhar de igual para igual, tranquilamente. Ele é branco e dinamarquês, né? Isso, é impressionante ele trazer isso. Eu também acho que você tem razão, Thaís, mas você lembra que eu falei que nessa foto da escada e que ele não corta a janela nem a porta, ele mantém as linhas verticais e as linhas horizontais, e o assunto são aquelas pessoas, 4 ou 5 crianças dormindo no chão. É contundente aquilo lá, né? Mas ele faz uma composição, ele eterniza aquela imagem contundente, dando uma aliviada no em volta. Isso que você está falando do ambiente também, eu acho que ele tem uma empatia. Ele passou fome, ele passou dificuldade, ele dormiu na rua. Eu acho que ele vai tratar essas pessoas como um igual a ele. Exatamente. Isso é um segredo de você ser um bom fotógrafo, um bom
fotojornalista é você ser igual às pessoas que você vai retratar. É isso que eu Uhum. sugiro. Quando você sai para fazer uma matéria, vai para o lugar, vá desarmado, vá igual, seja um irmão, sinta Isso. empatia. É isso que vai fazer um bom trabalho. Então, acho que você tem Uhum. toda a razão nas suas observações, concordo perfeitamente. Juca, é isso mesmo, porque a gente percebe nas fotos dele a foto não tão posada. A gente vai estudar, a gente estuda nos livros, a gente vê da foto não posada, que ela surge a partir do Eric Salomão na Alemanha, mas você já vê nas fotos dele, e ele está trabalhando com equipamento pesado, ele não tem um filme flexível ainda, toda uma evolução técnica que só vai acontecer 20 décadas depois. E ele produz umas fotos que não são aquelas fotos rígidas de pose. Então, é como se ele transitasse, é que se você falou, transitasse por aquele meio, ele fosse conhecido, porque ele está fazendo fotos únicas. Foto frame a frame, né? Não são fotos em sequência, com câmera pesada, parada, com flash de magnésio. Eu fico impressionada quando vejo as fotos dele com flash, entendeu? Porque o flash de magnésio é loucura, é calor, é fedor, sabe? Uma série de coisas que tem ali. Eu fico impressionada porque a naturalidade das pessoas na foto, as pessoas estão ali dormindo. Aí eu fico pensando assim, será que ele está dirigindo aquela cena? Ou aquilo foi espontâneo? Né? Eu acho parece que ele parece espontâneo, né? Pela foto, pela expressão das pessoas, espontâneo. E é impressionante. Porque quando a gente imagina, né, como foi feita aquela foto. Ele está dirigindo. Porque, por exemplo, quando ele trabalha com a câmera e que ele tira a tampa da lente, é um assistente, é um ajudante que dispara o magnésio, entendeu? Isso eles falam o tempo inteiro, ele teve problema com o assistente, teve que demitir porque o cara roubava a frigideira, roubava as coisas dele. Ou seja, ele tinha que compor a cena, que cuidar dos empregados que trabalhavam para ele. Você imagina... Você falou do magnésio, quando o cara explodia o magnésio num lugar fechado, tinha que esperar meia hora, 1 hora, para dispersar a fumaça para poder fazer a segunda foto. Imagina a dificuldade que esse cara teve para produzir esse material. Era negativo de vidro. Negativo de vidro. Negativo de vidro. E a qualidade técnica da profundidade focal, né? Impressionante. Isso, impressionante. Nas fotos da escola ali, tem foto do primeiro menino ao último lá, né? É impressionante. Uma coisa impressionante, a qualidade técnica, né? Eu fico olhando as fotos, falei, gente, a qualidade ótica e a qualidade técnica, assim, não, mas acima disso tudo, o olhar dele, a foto, é impressionante. Muito bom, muito bom. E, por exemplo, o que eu falei no começo, a minha aula inicialmente, antes da pandemia, os meus pioneiros eram o Jacob Riis e o Lewis Hine. O Lewis Hine pega um pouco essa tradição, mas o Lewis Hine esteticamente não avança tanto quanto o Jacob Riis avançou. Se você pegar a parte do Lewis Hine, que é mais esteticamente assim, interessante, é a parte da construção, acho que é do Empire State, que ele trabalha. Sabe? A construção do prédio, aquelas cenas de trabalhador e prédio, aquele perigo. Aquele é o tipo de cena com um fotógrafo meu do velho estilo, o Geraldo Guimarães, falava aqui. É o tipo de assunto onde o fotógrafo ele aponta a câmera à direita, à esquerda, à frente, atrás, sem olhar, e vai render foto boa. Então, você vê que o Lewis Hine não chegou tão longe quanto o Jacob Riis foi. Mas eu acho que o foco do Lewis Hine era muito mais o sociológico, né? O antropológico e tal, era esse. E não a questão da fotografia, do jornalismo, da documentação. Enquanto o Jacob Riis tem muito essa preocupação com a documentação, pelo menos eu vejo isso. Ele era jornalista, eu acho que o Lewis Hine... São os olhares. Então, o Lewis Hine teve dificuldade de arrumar emprego na Life, a Life sai em 1936, e ele é recusado como fotógrafo do Life, porque os caras acharam que, de repente, ele não tinha a desenvoltura de uma Margaret Bourke-White que subia num guindastre, se pendurava. As fotos do Lewis Hine não tinham essa coisa mirabolante, então ele não conseguiu um emprego na Life, tanto é que ele morreu na miséria, né?
Então, era isso. Eu acho que o Jacob Riis, para ser um bom fotojornalista, você tem que ter as duas coisas. A empatia, isso que a Thaís falou, a empatia, a identidade, mas essa elaboração estética que o Ricardo Chaves colocou. É isso que vai fazer o teu trabalho ficar eterno, entendeu? As duas coisas. A linguagem fotográfica e a parte humanitária, a parte de relacionamento, de compreensão, sabe? De se aproximar das pessoas. É isso. Isso que vai fazer um bom fotojornalismo. Tá ok? Mais alguma pergunta ou podemos já partir para encerrar? Juca, Sim, fala, Alci, Sei, estou te ouvindo. Pode eu falar. queria dar um comentário aqui de um cara totalmente ignorante de fotografia. Foi uma aula maravilhosa e comentada por gente que saca tudo. E foi um negócio muito, muito bom para mim, muito legal. O que deu para eu entender, né? Tá bom. Foi uma belíssima aula. Legal, legal. Eu estava meio desanimado no começo, vocês acabaram me ajudando a continuar na escola. Olha. Eu queria dar uma sugestão para o Rubens Fernandes. Ele não vai lembrar de mim, assim, porque quando eu era estudante universitária, a gente ia muito para semanas de jornalismo, semanas de fotografia em São Paulo. Sim. E eu fiz uma oficina maravilhosa com o Rubens Fernandes sobre produção de significado na fotografia, com o texto do Roland Barthes, a mensagem fotográfica. Eu acho que valeria tanto, eu gostaria tanto de ouvir, depois de tanta experiência que eu ganhei nesses últimos 30 anos, né? Dando, né, tanto no jornalismo quanto dando aula, né? Eu gostaria tanto de ouvir o Rubens Fernandes de novo falando desse tema, falando de produção de sentido, da mensagem fotográfica no jornalismo, na fotografia jornalística. O que você acha, Rubens Fernandes? A gente pode pensar, se bem Uma que esse provocação, a provocação. esse texto já passou, né? Não, já passou, não. Acho que Algumas atualizar. ideias do Barthes já foram superadas, Não, inclusive. com certeza. Mas eu A questão é atualizar. acho que dá para trazer novos autores, dá para trazer uma boa Sim, a ideia é essa, reflexão. mas trabalhar com a questão da produção de significado Da no produção de fotojornalismo. significado, claro. Isso, que a gente, na fotografia jornalística, acho que é esse interessante. E trazer imagens, e discutir as imagens, e até imagens atuais também, fazer um trabalho assim. Eu gostaria muito de te ouvir. Essa atualização, desculpe, até a atualização sobre os conceitos do Barthes que você está falando aí já seria um bom motivo para a gente voltar a ele e voltar a especular o assunto, né? O que mudou da interpretação visão da do imagem Barthes seria um bom tema para a gente poder trabalhar. O que mudou, né? É isso que eu ia falar, o Cadão. Essa história do Rubens contar o que foi superado do Barthes, porra, eu quero participar, me interessa. Eu gostaria muito também. Nesse texto que a gente discutiu lá, acho que foi final dos anos 80, início dos anos 90. Final dos anos 80, 90, isso aí. Um texto que se chama O Paradoxo Fotográfico. Foi mensagem fotográfica e depois tem dois títulos em português, tem O Paradoxo Fotográfico e a Mensagem Fotográfica. Está no livrinho Retórica da Imagem. Um livrinho do Barthes chamado Retórica da Imagem, e também está num outro livro que se chama Mitologias. Né? E ele classifica, que eu me lembro, ele classifica 6 itens, né, para você estabelecer uma leitura de imagem, e ele denomina 3 dos itens como processos de conotação da imagem e os outros itens como processo de denotação da imagem. E daí ele busca alguns exemplos, tal, mas a gente pode esgarçar um pouco essa classificação e discutir um pouco. É uma ideia, mas também não precisa ser só o Rubens, não. De repente, podia fazer uma discussão sobre esses processos de produção de significado, produção de sentido na imagem, porque é uma coisa que eu acho que é interessante a gente conversar sempre sobre esses processos mesmo. Né? Porque a gente está sempre pensando em imagem, como é que a gente pensa imagem, como é que a gente constrói imagem, porque a gente só não documenta, a gente mostra o que a gente é, né, na imagem. Exatamente.
Mas, Anete, a gente já tinha proposto para o Rubens tempos atrás, e ele já tinha topado, dele ser um entrevistado na escola. Eu acho então, legal. Podia juntar, Rubens, com essa sugestão, ampliar o que você tinha pensado, e a gente faz uma aula com você, uma super aula magna com você. Vamos fazer, vamos marcar.